A evolução da tecnologia aplicada à medicina e à biologia deu origem à bioética. Num segundo momento, com o objetivo de disciplinar aspectos jurídicos dessa relação, surgiu o biodireito. E afinal, o que é o biodireito? Ele oferece respostas definitivas ou apenas critérios de encaminhamento para soluções que vão se modificando ao longo do tempo? No programa de hoje, a gente esclarece questões como essas e discute dilemas contemporâneos. Veja quem são os nossos convidados de hoje. Adson Leal, professor de Direito Civil, assessor-chefe da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral e mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa. Norberto Mazai, professor de Filosofia, mestre em Educação pela Universidade de Passo Fundo e doutor em Educação pela Universidade de Brasília. Para que a gente possa então começar esse programa, acho que seria muito interessante se a gente pudesse resgatar as primeiras noções, né, de bioética, antes de falarmos do biodireito. Como é que os convidados encaram essa discussão nova que existe, que nós temos tido em torno dela, claro, uma grande polêmica, mas que certamente surgiu para enfrentar dilemas que a sociedade tem sido enfrentados de uma maneira necessária, não é? Como é que a gente pode colocar a bioética e o biodireito num primeiro momento para que todos possam entender o nosso assunto? Penso que essa colocação é importante inicialmente, porque antes de definirmos ou aproximarmos uma definição do que é a bioética, faz-se mister que a gente possa definir um pouco o que é ética, o que é moral, e aí depois então a bioética e o biodireito. Porque inicialmente se tem uma certa confusão epistemológica em relação à ética e à moral. E por conseguinte pode-se ter, quiçá, com relação à bioética. A ética seria, na verdade, uma reflexão sobre o agir humano. Já a moral, dentro da sua particularidade, seriam os costumes, os preceitos de determinadas sociedades, que regem o comportamento dessas pessoas em sociedade, ou no meio onde elas vivem. No início do surgimento desses dois conceitos, ética e moral, ética na Grécia Antiga, que vinha do ethos, que significa o caráter, e a moral dos romanos, mos mores, que estava ligado aos costumes. De início se confundia muito essa questão de ética e moral. Com o passar do tempo, houve então essa certa divisibilidade desses conceitos. Nem é bem correto falar numa divisibilidade, mas mais numa particularidade. Então, eu posso dizer que a moral ela é objeto de estudo da ética. E a ética aqui, um ramo filosófico a partir de uma reflexão sobre esse agir humano. A bioética, por conseguinte, seria justamente o quê? Ela não é mais uma disciplina nova, mas eu penso que a bioética ela é um ramo da ética. Ela se ramificou da ética no sentido qual? É uma reflexão justamente sobre a vida, o bioma, a vida que está em pauta dentro da sociedade. E aí o biodireito, o Adson, penso que pode colocar bem pontualmente. E aí, acrescentando, inclusive, essas considerações que o doutor Adson vai trazer para a gente, o biodireito, ele pode ser considerado como uma ciência autônoma, né? Qual é a ligação que ele tem com a bioética? Na verdade, eu tenho que confessar uma certa dificuldade em enxergar todos esses temas de forma apartada, né? Ou seja, construir muros aí entre essas disciplinas, né? Ora, se a ética representa justamente o olhar humano para a sua própria vida, a sua própria existência, e a bioética como olhar humano para a vida, né? Para, como alguns autores chamam de uma reflexão em torno do biorreino, o biodireito vem só se somar a esse contexto. Então, na verdade, se a bioética se presta a estabelecer uma reflexão ética e também moral a respeito da existência da vida humana e não humana também, nessa passagem, o biodireito soma a esse contexto fundamentos jurídicos, normas, princípios, regras
para o encaminhamento, como dizia de início o professor André, de encaminhamento para soluções em torno desses novos dilemas, né, em relação à vida humana e não humana. A gente pode dizer que essa discussão entre bioética e biodireito, ela existe, a gente vê uma preocupação, né, de certa forma, vamos dizer, recente, mas isso já existe há algum tempo, né? Eu digo em relação à própria conceituação, eu vi que existe uma dificuldade em se chegar a um conceito específico do que vem a ser biodireito. E a legislação, ela tem alcançado aí avanços para acompanhar as inovações da ciência, da biotecnologia? Principalmente o grande contexto moderno da bioética e também, por conseguinte, do biodireito, se dá a partir do segundo pós-guerra, né? Depois das experiências absurdas, né, promovidas lá nos campos de concentração, né, pesquisas em relação a até quando pode um ser humano suportar situações limites, né? Isso, com o término da Segunda Guerra, faz com que surjam reflexões em torno dos limites para esse tipo de experiência, o limite para a atuação profissional, né, nos profissionais de saúde. Então, no contexto moderno, nesse sentido que a bioética e o biodireito surgem e o biodireito ele vem, é praticamente impossível conseguir acompanhar as evoluções, principalmente diante dessa revolução tecnológica que nós ainda vivemos. Então, principalmente do ponto de vista do direito posto, do direito positivo, é muito difícil que haja esse acompanhamento. Então, na verdade, eu digo sempre que o direito está sempre um passo atrás, está sempre correndo atrás para regulamentar situações sociais, culturais, que já estão correndo à frente, né? O biodireito, ele costuma também ser abordado do ponto de vista de que ele traz limitações à atuação tecnológica, à atuação da ciência, do homem em relação a ele próprio e em relação às condições de vida em geral. Né? Mas a pergunta que eu queria deixar, e isso certamente tem a ver também com a ética, não é? E com a moral, nós deveríamos conceber o biodireito como numa perspectiva de isolamento de determinadas regras. Então, o biodireito é aquele conjunto de normas que trata dessas intervenções, dessas limitações, dessas preocupações, ou é possível imaginar que o biodireito ele perpassa o direito, quer dizer, uma nova abordagem do direito em geral, quer dizer, aí influenciado talvez por questões que são sempre permanentes e universais, que dizem respeito à vida. Né? Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre essa... ainda nessa linha de tentar compreender o que é, sobre o que nós estamos falando, né? O nosso objeto sobre o qual nós estamos nos debruçando hoje. Quer dizer, um pouco ainda tentar encontrar para nós mesmos aqui esses limites, né? Acho que a reflexão que nós deveríamos pontuar após a pergunta do professor André é também importante. Em que sentido? O direito ele não está pronto, constituído, assim como o ser humano também não está pronto, constituído, acabado. Nós somos seres em constante vir a ser, somos seres em construção, se pegarmos um aspecto da filosofia existencialista. E o direito, ele acompanha, penso eu, junto com a humanidade, essa evolução do homem, que é constante. E, portanto, o direito também está se refazendo a cada momento. E o biodireito não vai fugir dessa regra, penso eu, né, Adson? Eu acho que o biodireito acaba colocando um novo paradigma a ser seguido pela ordem jurídica como um todo. Ou seja, a sensibilidade do jurista para esses dilemas que encerram questões filosóficas e questões jurídicas também, ou seja, junta tudo em um contexto extremamente complexo, né, essa sensibilidade tem que existir. E eu acho que isso perpassa efetivamente, assim, extrapola, não dá para a gente colocar muros, repito, no biodireito. Eu acho que o biodireito coloca mais um complicador para a vida do jurista, né? E ele traz para dentro do direito à moral de uma maneira que ficou muito mais nítida do que em outras discussões anteriores e até posteriores mesmo. Quer dizer, fica muito mais visível, né, a nossa dificuldade em lidar com o direito juntamente com questões morais, quando eles se intercalam e necessariamente, a disciplina o assunto é multidisciplinar. Né? Então,
isso acho que acaba também, pode acabar gerando uma forma de abordagem diferenciada do próprio direito, quer dizer, não ficar setorizado em questões, em regras particulares, não é? De abranger, ter um leque de possibilidades e de acompanhar a evolução humana, inclusive. Isso, né? inclusive na origem da norma. Na hora da realização da norma, no processo legislativo, a gente deveria ter esse tipo de preocupação já presente. Agora, eu queria fazer uma pergunta também para os nossos convidados de hoje. Em que momento o biodireito ele é aplicado? O que precisa ser disciplinado, regulado ou o que já foi regulado? E qual é a relação que a gente pode estabelecer, por exemplo, entre médicos e pacientes, a importância que o biodireito na verdade, ele acaba... Qual é a importância do biodireito para essa área, nesse ponto específico de relação entre médicos e pacientes? Seria nesse momento, que é o momento ideal de aplicação? Eu colocaria o biodireito como um processo, né, que surge a partir das primeiras reflexões a respeito do processo legislativo, a respeito do amadurecimento de normas, de regras, né, a respeito do amadurecimento e do preenchimento da lacuna conceitual muitas vezes existente em torno de princípios como a dignidade humana, né? Então, esse momento inicial já faz parte, assim, já faz parte do objeto do biodireito. Do ponto de vista prático, e eu sou muito pragmático nesse sentido, acho que o direito ele se presta a resolver problemas concretos, então o biodireito se coloca num segundo momento, né? O primeiro, um momento de reflexão que vai fazer com que as normas sejam colocadas em debate, né? Em reflexão. No segundo momento, a gente tem a efetiva aplicação para a resolução de problemas concretos. E quais problemas são esses, né? Esses problemas são relativos à vida humana, à vida não humana, né? Principalmente a vida humana, mas são regras que colocam limites na relação médico-paciente, na relação hospital-médico, hospital-paciente, né? Na forma como os diversos agentes envolvidos se relacionam. Existe um viés da bioética e do biodireito, que isso tem que ser frisado, que não se trata de uma reflexão isolada em torno de si, é uma reflexão em torno de si, mas em torno da vida do próximo também. Então, através do biodireito, o jurista é posto a refletir, é obrigado a refletir a respeito da sua existência e da existência do próximo também. Os médicos são obrigados a refletir sobre o seu juramento, né? A forma como deve se conduzir na sua atuação profissional. Edson, acho que a partir, desculpe, da sua fala, a gente percebe os grandes desafios, né? Na verdade, são dilemas, né? Que acho que desafiam o biodireito e o biodireito também os desafia de alguma maneira. Eu acho que nós vamos continuar com esse assunto, vamos ouvir o Norberto, mas antes nós vamos fazer um breve intervalo, né? Nós vamos então dar uma pausa no nosso programa e voltamos daqui a pouco para falar um pouco mais sobre a bioética e o biodireito. Até já! Bioética e biodireito são os temas das nossas reflexões de hoje. A gente definiu o biodireito e falou sobre moral e ética no primeiro bloco. Nesse segundo, vamos abordar dilemas contemporâneos como a relação entre médicos e pacientes. E vamos dar sequência aqui, então, àquilo que já discutimos no primeiro bloco, né? Vamos ouvir um pouco mais o Norberto a esse respeito. Perfeito. Essa questão médico-paciente é uma questão nevrálgica. Ela pode abrir um leque de possibilidades problemáticas. Por quê? Às vezes o profissional tem o seu código de ética e quer fazer a melhor questão possível para o paciente. No entanto, o médico pode correr um risco às vezes. Qual é o risco? Ver o paciente como algo que está ali e que precisa ser ajudado. No entanto, esse paciente, ele tem uma dignidade, a dignidade da pessoa humana, merece um respeito. E hoje nós corremos um risco sério em coisificarmos o outro como um instrumento, um instrumental. Ou seja, vou usar somente de uma razão instrumental, onde eu instrumentalizo o outro, e não de uma razão comunicativa, onde eu vou buscar, inclusive, ajuda, uma outra reflexão.
E aí isso é importante. Aristóteles é um grande autor da filosofia antiga e também da questão ética, e ele tem uma frase que é pontual para essa questão, penso eu. O tigre não se destigra, mas o homem se desumaniza. Nós corremos o risco de desumanizar o paciente, ou também de nós corremos o risco de ficar presos à técnica ou a preceitos da sociedade. Eu penso que essa reflexão vai além disso. Como conciliar esses interesses, né? Eu concordo plenamente, assim, a ideia própria de dignidade humana, a ideia própria de pessoa é justamente o oposto de coisa, né? Então não dá para coisificar. Agora, a situação a relação é tão complexa, né? No caso médico, paciente, né? Profissionais de saúde em geral, que não dá para a gente somente analisar um dos lados, um dos aspectos, né? É lógico que o paciente, a gente tem que sair daquela ideia de um médico sacerdote, né? Enxergar o médico como um profissional que tem nas suas mãos o exercício da profissão, talvez a profissão mais complexa, né, de se dar cabo, lida diretamente com a vida humana. Então, a gente tem que sempre contrabalancear a dignidade humana, mas também o respeito pelo o exercício da atividade médica, que é essencial, né, para a sociedade. Então, já tem um tempo que o médico exerce uma função diversa daquela que historicamente exerceu. Antes a gente tinha a história do médico de família, o médico sacerdote, né, o médico que conduzia o tratamento sendo o centro da tomada de decisões, e agora a tomada de decisões está aposta para o próprio paciente e também para os familiares. Eu acho que nesse ponto, Adson, a gente chega inclusive numa discussão bem polêmica, até em relação à recusa de tratamento médico, né? Que por um lado nós vamos ter ali o médico, que com toda a sua ciência e técnica, ele precisa imprimir um determinado tratamento com o fim de preservação da vida do paciente. E, por outro lado, questões, por exemplo, relacionadas à liberdade religiosa, liberdade de consciência, liberdade de crença. Então, é uma tarefa difícil quando nós temos aí, por um lado, diz respeito ao ser humano, aquilo que ele entende como correto no que diz respeito às suas crenças e sua própria consciência. E, por outro lado, é o respeito à vida. Como que a gente lida, e eu acho que essa é uma tarefa difícil exatamente do biodireito. E só para complementar, então, o que a Gisele está colocando, né, isso fica mais difícil, considerando que ao lado da dignidade, o biodireito também costuma encarecer muito a questão da autonomia decisória do indivíduo. Não é? E isso se torna mais complexo, essa questão colocada pela Gisele, quando nós estamos em fase de pessoas que não têm ainda a plena capacidade decisória perante o próprio direito. Né? Claro que aí também é uma questão jurídica, né? Às vezes até a gente poderia discutir isso em determinados casos específicos, mas juridicamente as pessoas não são consideradas plenamente capazes de decidirem por si. Né? E aí o enfrentamento das questões é muito mais difícil, né, do que... e aí o biodireito ele é desafiado a dar soluções que muitas vezes também ainda demandam uma reflexão maior, não é? Eu retomaria um ponto que o senhor tocou no início do programa, aquela reflexão, aquela indagação que o senhor fazia, se bioética, biodireito trazem respostas definitivas ou trazem uma reflexão em busca de soluções e encaminhamentos para problemas concretos, né? E eu, particularmente, não tenho dúvidas de que trata-se do segundo cenário, ou seja, em matéria de bioética, em matéria de biodireito, não existe certo ou errado, não existe justo e injusto. Na verdade, a gente tem que buscar dar o melhor encaminhamento de acordo com esse contexto circunstancial e extremamente complexo, em que entram questões filosóficas, questões jurídicas, questões religiosas, questões culturais, em que entra o relacionamento intenso, né, entre médico e paciente, em situações extremas, né, diga-se passagem, o que dificulta mais ainda a tomada de decisões. Então, a complexidade é algo típico do direito, eu sei, das relações sociais, mas eu acho que pontualmente em relação ao biodireito isso se
sobreleva. E a discussão que foi recente na sociedade brasileira sobre a pesquisa com células-tronco embrionárias, ela revelou exatamente essa problemática, não é isso? Essa complexidade que é tratado humano e não vai ter respostas prontas, definitivas, que vão resolver os problemas. Porque nós vivemos numa sociedade complexa, a vida humana é complexa, estamos em torno de um turbilhão de questões e o biodireito, ele vai tentar fazer o quê? Que é essencial, a reflexão e buscar o diálogo, inclusive o diálogo com outras áreas do conhecimento. Eu não posso ser, como dizia um grande filósofo alemão, Wilhelm von Humboldt, eu não posso ser um Fachidiote. O que é um Fachidiote? O especialista idiota. Não que eu seja contrário à especialidade, ela é importante, mas o especialista, ele tem que saber dialogar, ele tem que saber os limites da sua ação e saber dialogar com as outras áreas do conhecimento. E isso é algo complexo e necessário quando se fala da vida humana. Pesquisa com células-tronco, aborto, eutanásia, todos esses dilemas éticos, bioéticos contemporâneos, trazem esse contexto. Assim, são o que tem de comum, é claro, a reflexão em torno da vida, mas o comum entre todos esses dilemas é justamente essa multidisciplinariedade, esse complexo de circunstâncias que tem que se trazer à tona. Né? Mas além da multidisciplinaridade, Sim. eu estou pensando aqui realmente, é que a gente vive um desacordo moral grande na sociedade, não é? É uma sociedade complexa, com todas as características que a gente já conhece bem, e isso também é um ingrediente que dificulta até a aceitação de uma decisão, porque o direito lida com definitividades, né? Especialmente quando a decisão é do Supremo Tribunal Federal. Então isso, por vezes, gera constrangimentos, gera resistências. Eu colocaria um plus aqui. Além da reflexão em torno da decisão que se toma no âmbito do Poder Judiciário, eu acho que é imprescindível a reflexão em torno das consequências dessa decisão. Ou seja, praticamente aplicar a teoria dos jogos à teoria da decisão jurídica. Ou seja, eu tenho que saber que se eu decidir de uma forma X, eu tenho arenas possíveis, para decidir. Se eu optar por um caminho X, eu tenho que antever as consequências positivas ou negativas dessas decisões. Eu acredito que nesse momento também daí a importância desses diálogos, professor Norberto? Porque sem esses diálogos, eu acho que o operador do direito, até pela limitação em relação a um determinado assunto ligado à ciência, à tecnologia, então é preciso realmente estabelecer diálogos para que haja aí uma comunhão de informações técnicas a respeito, inclusive, do que amadurecimento. O amadurecimento que é necessário para que não caímos numa frouxidão de tomada de decisões. Não posso tomar uma decisão ao meu bel prazer. Acho que é importantíssimo a reflexão, o diálogo e a responsabilidade frente a isso. E o biodireito vem contribuir com essa questão da responsabilidade. E como bem colocou o Adson, e após essa tomada de atitude, o que acontecerá? Teremos outras questões nevrálgicas, complexas e que também merecerão mais reflexões. Então, até o médico, nesse sentido, ele fica um tanto quanto amarrado numa camisa de força. Por isso, a importância do diálogo e até de comissões éticas dentro do hospital. Isso é muito importante. Do hospital e dos centros universitários, centros de pesquisa em geral, especialmente aqui. Preparação também do operador jurídico para isso, né? Perfeito. Acho que a nota essencial, assim, eu acho que o que mais é preciso verificar em vou chamar assim de biojurista, é a possibilidade de refletir e de reduzir os desequilíbrios dentro dessas relações. Porque, na verdade, se a gente não pensa, como eu dizia, em todos os agentes, inúmeros agentes envolvidos e tenta trazer decisões, estabelecer normas, estabelecer limites que harmonize aquela relação complexa, esse desequilíbrio é muito maléfico para a sociedade. Eu cito sempre como exemplo a relação médico-paciente. É lógico que existe a dignidade do paciente, o protagonismo do paciente, mas se você retira a tomada de decisão do médico ou se você o responsabiliza de forma exacerbada por uma tomada de decisões, você chega ao que alguns países já experimentaram, alguns países ainda experimentam, a chamada medicina
defensiva, ou seja, o médico ele não vai mais se sentir à vontade para tomar decisões porque ele fica acuado. Esse é Gisele, um programa bastante apropriado para reflexões, não é? É, bastante apropriado e por hoje nós não temos mais tempo de tratar desses assuntos que são tão interessantes e delicados também, né? Porque envolvem aí essas questões relacionadas ao equilíbrio, né? Entre esses avanços científicos e também, por outro lado, a questão dos direitos fundamentais, princípios como a dignidade humana, o próprio direito à vida. Então, são temas complexos. Termina aqui mais este Reflexões. Nós falamos hoje sobre bioética e biodireito. Obrigada aos nossos convidados e muito obrigada a você que está em casa. E você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.